Olá, amigos, de volta agora com o processo do trabalho. O tema desses próximos blocos é processo de execução. Teremos vários blocos aqui para trazer diversos pontos, diversas dicas, pegadinhas das provas em relação ao processo de execução. Nós já vimos o processo de conhecimento, falamos sobre a liquidação de sentença, a partir de agora o nosso processo de execução. Nós vimos que se a sentença for desde logo líquida, eu já inicio o processo de execução para efetivação daquela. Se ela é ilíquida, passo pelo procedimento de liquidação de sentença e a partir do momento que tiver o título líquido, certo e exigível, busco a sua efetivação por meio do processo de execução. Então, nosso processo de execução estará ligado à efetivação de uma condenação reconhecida pela Justiça do Trabalho. Essa condenação pode ser ao pagamento de quantia, pode ser a fazer, não fazer, entrega de coisa, mas o importante aqui é que eu tenho uma condenação. Por quê? Nem todas as sentenças são passíveis do processo de execução. Esse é o primeiro ponto que eu vou destacar para vocês aqui. Quais são as sentenças que podem ser executadas? Apenas as sentenças condenatórias. Aquelas que impõem uma condenação a fazer, não fazer, à entrega de coisa, ao pagamento de uma quantia. Sentenças declaratórias e constitutivas, elas não são executadas porque destaquei para vocês aqui que elas são consideradas sentenças satisfativas. Vejam que basta ao reclamante a declaração que ele buscava. Basta a alteração que ele buscava por meio da sentença constitutiva. Então, a sentença declaratória e a constitutiva resolvem por si só o problema do reclamante. Reconheceu o vínculo de emprego, houve a declaração. Perfeito, eu não preciso de nenhum ato executório. Agora, a partir do momento que eu tenho a condenação, a entrega de um determinado objeto, pode ser que esse objeto não seja entregue voluntariamente. Geralmente, nós temos na Justiça do Trabalho a condenação ao pagamento de quantia. Caso não haja o pagamento voluntário daquela quantia, eu busco, por meio do processo de execução, a efetivação do comando. Então, somente as sentenças condenatórias é que podem ser objeto do processo de execução. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado às normas que podem ser aplicadas na execução trabalhista. E aqui nós temos uma diferença em relação ao processo de conhecimento. O que nós sabemos em relação ao processo de conhecimento? Em primeiro lugar, eu vou buscar a aplicação das normas contidas na CLT. Para, na omissão, não havendo incompatibilidade, aplicar subsidiariamente as normas do CPC. Então, no processo de conhecimento, eu parto da aplicação da CLT para a aplicação subsidiária do CPC. Aqui no processo de execução, nós temos uma pequena diferença. Num primeiro momento, eu continuo aplicando, vejam só, as normas da CLT. Mas omissa a CLT, eu não passo direto ao CPC. Da CLT, eu passo para a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 80. Então, no primeiro momento, eu aplico a CLT. Omissa a CLT, passo para a Lei de Execução Fiscal. Omissa a Lei de Execução Fiscal, aí sim parto para a aplicação do CPC. Então, a diferença clara aqui, se comparado com o processo de conhecimento. Claro que existem situações em que a própria CLT determina desde logo a aplicação do CPC. Existem situações como, por exemplo, quando se trata dos bens que podem ser penhorados, da ordem de preferência dos bens passíveis de penhora. Nesse ponto, nós vamos ver no momento adequado que a CLT determina a aplicação desde logo do CPC. Mas essa não é a regra geral. Regra geral, CLT, Lei de Execução Fiscal, para somente depois passarmos para o CPC.
E vejam, na aula sobre liquidação de sentença, nós falamos que a liquidação era necessária porque um dos pressupostos para o processo de execução era um título líquido, certo e exigível. Vejam que esse título executivo, ele pode ser judicial ou extrajudicial. Então nós temos aqui, ó, os títulos judiciais e os extrajudiciais. Os títulos judiciais estão aqui no artigo 876 da CLT. Quais são os títulos executivos judiciais para o processo do trabalho? 1. Decisão com trânsito em julgado. 2. Decisão da qual foi interposto recurso sem efeito suspensivo, ou seja, apenas no efeito devolutivo. Por que essa decisão da qual foi interposto recurso sem efeito suspensivo, ele é um título executivo judicial? Porque ele é passível de execução provisória. Por isso que ele é considerado aqui como um título executivo judicial. E 3, os acordos não cumpridos. Esses seriam aqui, para a CLT, os 3 títulos executivos judiciais. Decisão com trânsito julgado, e aí se eu tenho trânsito julgado, eu já parto para uma execução definitiva. Decisão da qual foi interposto recurso sem efeito suspensivo, que eu parto para uma execução provisória, e os acordos não cumpridos, que também geram a execução definitiva. Já os títulos executivos extrajudiciais, nós podemos colocar como TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público do Trabalho, como o MPT. Então, o TAC, o termo de ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público do Trabalho. O termo de conciliação firmado aqui com a Comissão de Conciliação Prévia, que já foi estudado nesse nosso curso. Então, o termo de conciliação firmado com a Comissão de Conciliação Prévia e a certidão de dívida ativa da União naquelas situações em que eu tenho aplicação de penalidades, por exemplo, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelos órgãos de fiscalização. Autuada a empresa, vai ser lavrado auto o termo de autuação, aplicada multa, essa multa gerará uma certidão de dívida ativa da União, que é considerado título executivo extrajudicial. Seguindo aqui no nosso estudo do processo de execução, vamos falar sobre a execução provisória e a definitiva. Vamos destacar alguns pontos necessários aqui. A grande diferença entre a execução provisória e a definitiva é que na definitiva eu busco a satisfação integral do crédito do exequente. Ou seja, na definitiva, como há o trânsito em julgado, como não há possibilidade de alteração daquela decisão, eu posso entregar, como muito comum, o valor reconhecido na sentença ao exequente. Eu posso retirar do patrimônio do executado aquela quantia e passar para o exequente. Eu faço a satisfação, eu busco a satisfação integral do crédito desse exequente. Enquanto que na provisória eu não tenho regra geral essa transferência de patrimônio. Eu não tenho regra geral na execução definitiva essa satisfação integral. Por quê? Porque a decisão ela pode ser alterada. Percebam que foi proferida a sentença. Dessa sentença, interposto o recurso ordinário. O recurso ordinário possui efeito meramente devolutivo. Isso possibilita, nos termos do artigo 899 da CLT, o início da execução provisória. Inicio a execução provisória, mas vejam que foi interposto o recurso ordinário e a sentença pode vir a ser alterada, ela pode vir a ser reformada ou anulada. Então seria perigoso demais transferir desde logo patrimônio, bens do patrimônio, valores do patrimônio do executado para o exequente, do devedor para o credor. É por isso que o artigo 899 da CLT
diz que a execução provisória será realizada até a penhora. Então, lendo o 899, haverá ali permissão para a execução provisória até a penhora. Ocorre que existem dois entendimentos aqui buscando interpretar essa expressão até a penhora. Nós temos uma tese majoritária e uma tese minoritária. Pela tese majoritária, essa expressão até a penhora pode ser interpretada como incluindo os embargos à execução e o agravo de petição. Então, para a tese majoritária, o que poderia ser feito? Eu realizo a penhora. Com a penhora, eu tenho a garantia do juízo, o executado pode apresentar embargos. Do julgamento dos embargos, eu posso ter a interposição do recurso de agravo de petição. Para a tese majoritária, tudo isso poderia ser feito na execução provisória. Realizaria a penhora sobre um veículo, como a execução estaria garantida, apresentaria a minha defesa embargos à execução e do julgamento dos embargos à execução poderia interpor agravo de petição. A tese minoritária, ela diz que pode ser feita realmente apenas a penhora. Penhorado o veículo, eu pararia o processo de execução provisória. Pararia e esperaria o trânsito em julgado para a execução provisória se transformar em definitiva ou para que aquela penhora sobre o veículo seja desfeita. O que acontece? Nas provas objetivas, pode ser que as bancas examinadoras tragam simplesmente a informação contida no artigo 899, que a execução provisória vai até a penhora. Pode marcar como correto. A banca examinadora, se disser que a execução provisória vai até a penhora, pode marcar como correto porque é o entendimento do artigo 899. Agora, uma banca poderia trazer uma questão um pouco mais elaborada, falando inclusive na apresentação de embargos e interposição de agravo de petição. Numa questão um pouco mais elaborada, também estaria correta essa resposta. Por quê? Porque essa é a tese majoritária. Então, nós poderíamos utilizar o que é majoritário para afirmar que essa assertiva está correta. Agora, ainda em relação à execução provisória, nós vamos marcar aqui a necessidade de pedido do exequente. Vejam que um dos primeiros pontos do nosso curso aqui foi a possibilidade da execução ser realizada de ofício pelo juiz. Só que o que nós dissemos naquele momento? A execução que pode ser iniciada de ofício é a execução definitiva. Por quê? A execução provisória, ela sempre vai depender de pedido do exequente. Eu só inicio a execução provisória se o exequente requerer. Por que isso daqui? Porque pode ser, como nós vamos falar um pouco mais à frente, que a execução provisória dependa de caução. E aí eu, exequente, posso caucionar e iniciar a execução, se eu quiser. Pode ser que dessa execução surjam aqui danos ao executado. Então eu que requeri serei responsável por aqueles danos. Se eu não quero correr o risco de indenizar, eu não inicio a execução provisória. Por isso que ela sempre vai depender de pedido do exequente. Agora, em relação à execução provisória, vamos destacar essa súmula 417 aqui. Essa súmula 417 é um dos pontos mais cobrados nos concursos sobre execução provisória. Ela vai falar aqui da penhora de dinheiro. O que nós já sabemos em relação ao processo de execução? Nós sabemos que pelo artigo 655 do CPC, o primeiro bem a ser penhorado, ele é dinheiro. Então, a primeira penhora a ser efetuada no patrimônio do devedor é em dinheiro. Só que o que acontece? Essa súmula 417 traz uma situação um pouco diferente. Ela diz o seguinte:
a penhora de dinheiro na execução provisória ela é ilegal se foram nomeados outros bens pelo executado. Então pode ser que tenha havido a nomeação de bens pelo executado. O executado nomeou a penhora um imóvel que ele possui. Um imóvel no valor capaz de garantir integralmente a execução. O juiz simplesmente ignorou a nomeação do imóvel e determinou a penhora de dinheiro na conta do executado. Vejam que essa atitude aqui viola direito líquido e certo. Pela súmula 417, essa atitude do juiz estaria errado. É ilegal a penhora de dinheiro na execução provisória se nomeados outros bens pelo executado. Por quê? Porque nós temos um importante artigo 620 do CPC que diz que é direito do executado que a execução se processe da forma menos gravosa para ele. É o princípio do menor sacrifício ao executado. Então é o princípio do menor sacrifício ao executado. Violaria esse dispositivo a penhora de dinheiro se nomeados outros bens. Tomem cuidado com esse entendimento, ele é muito cobrado nas provas de direito processual do trabalho. Além disso, eu disse para vocês que a realização de atos na execução provisória pode gerar danos ao exequente. Ao executado, melhor dizendo. Digamos o seguinte, que houve a penhora de bens do executado, houve ali a apresentação de embargos, os demais atos do processo de execução provisória. Enquanto isso, o recurso do executado estava sendo julgado. O recurso do executado foi acolhido e nós tivemos a reforma ou anulação da sentença. A execução provisória que se baseava naquela sentença, ela será desfeita. Por quê? A sentença foi reformada ou anulada. Só que olha o que acontece. Pode ser que o executado tenha enfrentado danos. Pode ser que o processo de execução provisória tenha acarretado danos ao executado. De quem é a responsabilidade? Do exequente. O exequente é responsável por cobrir os danos aqui, por indenizar o executado desses danos. E percebam que a responsabilidade ela é objetiva, ou seja, independe de culpa. A responsabilidade do exequente pelos danos gerados ao executado na execução provisória, ela é objetiva, independe de culpa. Houve dano? Então indenize. Então esse é um ponto importante sobre o processo de execução provisória. Seguindo na nossa análise sobre o processo de execução, nós vamos tratar agora da competência para a realização de atos no processo executivo. Há uma diferença em relação à competência quando o título executivo ele é judicial e quando o título executivo ele é extrajudicial. Vejam que as normas de competência estão bem próximas. Artigo 877 da CLT e 877-A da CLT. Percebam o seguinte, a CLT traz a seguinte regra: se o título executivo é judicial, ou seja, se ele foi formado pelo Poder Judiciário, a competência para a execução é do juiz ou presidente do tribunal que conciliou ou julgou o dissídio. Então eu teria a execução pelo juiz ou presidente do tribunal que conciliou ou julgou o dissídio. Esses são os termos do artigo 877 da CLT, muitas vezes cobrado nas provas
pelas diversas bancas examinadoras. Em relação aos títulos executivos extrajudiciais, o artigo 877-A diz que a competência é do juiz que teria competência para o processo de conhecimento. Então, cabe aqui ao juiz que teria competência para o processo de conhecimento a execução dos títulos executivos extrajudiciais. Como assim? Pega lá o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. Nós vimos, minutos atrás, que o termo de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial. Se ele não tivesse sido firmado, nós teríamos provavelmente o ajuizamento de ação civil pública. A ação civil pública seria ajuizada em determinado local, na cidade X. Se a vara do trabalho da cidade X teria competência para a ação civil pública, ela também tem competência para a execução do TAC, do termo de ajustamento de conduta. Então essa é a ideia do 877-A da CLT. Vamos verificar quem teria competência para o processo de conhecimento. Firmamos que seria competência da vara do trabalho da localidade X. Logo, o título executivo extrajudicial daquela situação será executado perante a vara do trabalho da localidade X. Perfeito? Com base ainda no local do ajuizamento aqui do processo de execução, nós temos que analisar se é possível a aplicação do artigo 475-P do CPC. Esse dispositivo, incluído no CPC no ano de 2006, ele prevê a competência do local onde estão localizados os bens do executado. Então, a regra que certamente buscou facilitar a prática dos atos executivos de constrição patrimonial. Pelo 475-P, eu posso dar início ao processo de execução na localidade em que estão situados os bens do executado. Essa norma não é aplicável ao processo do trabalho. Eu não aplico essa norma aqui. O entendimento é que existe regra própria no processo do trabalho, que são essas regras vistas acima. Se existe norma específica, não havendo omissão, eu não teria como aplicar o artigo 475-P do CPC. Porque lembrando, nós só vamos aplicar as demais normas, lei de execução fiscal e CPC, havendo omissão da CLT. Aqui não existe essa omissão. Passando para um próximo ponto, legitimidade ativa. Aqui eu gostaria de apenas lembrar o artigo 878 da CLT, no que trata a legitimidade ativa do juiz do trabalho. Apenas para lembrar, porque isso é muito importante, isso vive sendo cobrado nas provas, apenas para lembrar que o artigo 878 diz que o juiz do trabalho pode iniciar de ofício o processo de execução definitiva. A execução definitiva pode ser iniciada de ofício. Em relação à legitimidade passiva, vamos destacar duas situações. Uma em que eu tenho responsável subsidiário, o outro em que eu tenho responsável solidário. Nós temos aqui na responsabilidade subsidiária, por exemplo, a terceirização trabalhista. Em relação à responsabilidade solidária, nós teríamos aqui o grupo de empresas. O que nós podemos anotar aqui para estudos? Nós podemos anotar, nesse primeiro ponto, a súmula 331 do TST, que trata de terceirização. E a súmula 205 do TST, que foi cancelada. Lá no ano de 2003, vamos ver o efeito do seu cancelamento.
Então, em relação à terceirização trabalhista, o que acontece? Nós sabemos que, geralmente, o reclamante ajuiza a ação em face do empregador e em face do tomador dos serviços. Esse tomador, nos termos da súmula 331 do TST, possui responsabilidade subsidiária. Então eu ajuizo a ação em face do tomador também para ter oportunidade de executá-lo caso o empregador não tenha bens passíveis de penhora, caso o empregador não tenha patrimônio suficiente para arcar com a condenação. Então, querendo lá na frente ter essa oportunidade, eu ajuizo desde logo em face do tomador. O que a súmula 331 deixa claro? Lá na frente, Bruno, você só vai poder executar o tomador se ele tiver participado da relação processual. Participar da relação processual significa ter sido incluído como réu naquele processo. Então, legitimidade passiva do responsável subsidiário depende aqui da participação do mesmo na relação processual. O que é totalmente diferente da hipótese de grupo de empresas, da hipótese de responsabilidade solidária. Vejam aqui, eu trabalhei para uma empresa A que fazia parte de um grupo formado também por B, C e D. Trabalhei para A, no mesmo grupo havia empresa B, C e D. Perfeito. Só que eu ajuizei a ação apenas em face da empresa A. Poderia ter movido também em face de B, C e D componentes do grupo? Claro que sim, mas resolvi ajuizar a ação em face de A. Apenas A participou do processo, apenas A foi ré, apenas A consta da sentença. Então foi proferida a sentença condenando A ao pagamento de R$10.000. Como não houve o pagamento voluntário dos R$10.000, iniciei o processo de execução. Na hora de iniciar o processo de execução, inclui B como legítimo passivo. Será que eu posso executar B, componente do grupo, sendo que ele não participou do processo? Apenas A participou do processo. Será que eu posso executar B, C e D, empresas componentes do mesmo grupo? Posso. A resposta é positiva. Não há problema algum. Somente A participou, somente A consta da sentença, mas eu posso executar B, C e D por serem componentes do mesmo grupo. Não podia até 2003, porque a súmula 205 impedia. Só que com o cancelamento, a ideia é que atualmente eu posso. Tratando-se de grupo de empresas, eu posso executar a empresa que não participou do processo. Como isso? Qual é a justificativa? Nós sabemos que o TST, por meio da súmula 129, reconhece a teoria do empregador único. O empregador único é o grupo. Logo, se A participou do processo, participou representando todo o grupo. Se A pôde apresentar defesa, é porque pôde apresentar defesa em nome de todo o grupo. Logo, se A foi condenada, todo o grupo foi condenado. Então, essa daqui é uma parte importante do processo de execução. Nós terminamos essa primeira parte aqui e nos próximos vídeos continuaremos com o nosso processo de execução trabalhista.